Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Fairy Tail, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Fast Story. Links na descrição do vídeo. Poder Ancestral, um conto de uma nova tempestade. Capítulo 2, seguindo em frente. Guilda Fairy Tail. Os magos da Fairy Tail estavam mais quietos do que os ratos da igreja após o retorno sombrio do irmão Strauss. Tinha começado como qualquer outro dia comum. Eles bebiam, riam, brigavam. Era o lar que todos conheceram e amaram como Fairy Tail. Até Mirajane e Elfman retornarem com falta de um membro. Um dos braços mais fortes de seu mago classe S foi quebrado enquanto seu irmão parecia ter visto dias muito melhores. O estado atual de seus membros que retornaram ofuscou totalmente a chegada do recém-chegado que o seguia. Ninguém nunca tinha visto Mirajane olhar do jeito que ela fazia. Sua confiança dura e inspiradora não estava à vista, enquanto sua personalidade moleca havia desmoronado em pedaços. Tudo o que restou foi a casca de uma garota outrora brilhante. A maneira como ela se comportava lembrava um prisioneiro em sua marcha final para o cadafalso do carrasco, quebrado e resignado com seu fim. Elfman, por outro lado, havia perdido qualquer aparência de machismo e bravura de que uma vez se orgulhava. Pelo contrário, parecia que ele havia voltado à sua personalidade mais tímida e frágil de quando era criança. Cada olhar enviava arrepios visíveis através de seu físico desmedido, enquanto a única coisa em que seu olhar podia se concentrar eram as tábuas do piso da guilda. Por fim, houve a ausência de seu terceiro membro da equipe, irmã adorada e amiga de todos. Lizana Strauss, a pessoa mais gentil e compassiva, não estava à vista. Muitos dos magos garantiram uns aos outros que ela provavelmente foi direto para casa ou que pode ter perdido o trem de volta para Magnólia. No entanto, existia uma pessoa que temia que o pior tivesse ocorrido. Um estrondo alto soou no corredor silencioso e murmurante. A atenção dos magos foi atraída para uma única mesa que havia sido dividida ao meio. As duas peças caíram para lados opostos com um estrondo alto enquanto as lascas decoravam o chão como confetes. A causa era um jovem cavaleiro chamado Erza, que exibia uma expressão sombria de raiva silenciosa. O rangido audível de suas manoplas de metal por serem apertadas com tanta força pode ser ouvido por todos quando ela se levantou de seu assento e se dirigiu para a porta. As batidas surdas de seus passos continuaram a ressoar pelo prédio silencioso até que finalmente saíram pela porta, desaparecendo da audição e da memória. Para outros, ela pode ter parecido zangada, mas essa raiva foi direcionada para outro lugar. Ela tinha visto o mesmo olhar no rosto de Mirajane inúmeras vezes antes. Afinal, era a mesma aparência que ela tinha todos os dias quando chegava à guilda. Era uma máscara em ruínas que ela colocava todas as manhãs quando acordava depois de chegar a Fairy Tail. Era um item incolor e em deterioração que ela passaria inúmeras horas tentando consertar seus buracos para que ninguém pudesse ver a menina assustada de 11 anos embaixo dele. Depois de suportar seu peso por quase 8 anos, Erza reconheceu uma máscara melhor do que ninguém. É Erza. Natsu chamou hesitantemente o nome da pessoa que ele tanto temia e respeitava, mas foi em vão. Ninguém a impediu quando ela saiu furiosa do salão da guilda, assim como ninguém notou o fluxo solitário de lágrimas que caiu de seu olho esquerdo. Natsu olhou para Grey, outro garoto que parecia ter a mesma idade com cabelos negros. O traje atual de Grey consistia em... bem, nada realmente. O jovem vestia apenas uma cueca boxer no momento. Grey, o que há de errado com Erza? Os olhos de Grey permaneceram na porta por um curto período de tempo enquanto ele suspirava em resposta. Eu não sei, Natsu. Tem algo que ela não está nos contando. Natsu. O matador de dragões de fogo olhou para baixo em seu colo, onde seu melhor amigo Rap tinha uma expressão de preocupação. Os constantes sorrisos e comportamentos alegres do felino eram praticamente sua marca registrada, mas eles simplesmente não estavam lá hoje. Natsu sorriu e esfregou a cabeça de Rap do jeito que Lizana o ensinou quando Ece se sentiu deprimido. E aí, cara? Onde está Lizana? Ela não voltou com os outros. O sorriso tranquilizador de Natsu rachou. Ela estava bem, e ele provavelmente estava pensando demais nas coisas. Ela provavelmente está em casa esperando que cheguemos lá, ele respondeu com um sorriso. Seu sorriso de 1000 watts era praticamente contagiante, pois conseguiu elevar significativamente o ânimo de Rap. Sim. Naquele momento, a porta do escritório do mestre se abriu.
Os olhares de todos imediatamente se voltaram para a saída da sala, onde os irmãos Strauss saíram antes de descer a escada para o andar principal. Se fosse possível, Mirajane apareceu em um estado ainda pior do que antes. Seus olhos estavam vermelhos pelo que pareciam ser horas de choro enquanto sua expressão era absolutamente desconsolada. Alheio ao seu estado atual, Natsu decidiu falar com ela, apesar dos outros silenciosamente instálo a não fazê-lo. Grey também notou e estendeu a mão para Natsu, mas era tarde demais. Ei Mira, como foi o trabalho? Lisanna acabou de ir para casa. Todos nós prometemos ir pescar juntos. Feliz cantou. Elfman deu um passo à frente e colocou uma grande mão no ombro de Natsu, confundindo o matador de dragões. Elfman. Natsu era a última pessoa com quem o gigante cheio de culpa queria falar no momento em que um grande nó se formou em sua garganta. Natsu, me desculpe. Lisanna é. Ela é. Lisanna está morta, Natsu. Quaisquer que fossem as conversas e sussurros restantes, morreram apenas com essas 3 palavras. A geração mais jovem de bruxos olhou para o semblante imóvel de Mirajane que havia respondido a Natsu. Os olhos cor de safira da garota de cabelos brancos eram de um azul escuro que parecia pertencer a um peixe morto em vez de um humano. Seu comportamento calmo era uma mentira óbvia revelada pelo tremor de seus lábios enquanto ela os mordia. Os magos veteranos não disseram mais nada enquanto abaixavam suas cabeças em luto. As crianças ainda não aprenderam o quão perigosa era a sua ocupação, mas perder alguém como Lisanna? Foi angustiante. Era como um nó doloroso sendo odiosamente torcido dentro deles. Eles nunca seriam capazes de compreender como Natsu se sentia. Assim que as palavras foram ditas, Grey praticamente pulou de sua cadeira para o lado de Natsu, mas era tarde demais. O que você acabou de dizer? Todos ficaram paralisados quando o tom de Natsu foi o mais frio que alguém já ouviu falar. Seus punhos se fecharam com tanta força que suas unhas ficaram brancas com a pressão enquanto expunha uma veia saliente na lateral de sua têmpora. Quando ele respirou fundo, os magos ao redor poderiam jurar que viram brasas saindo de sua boca. A reação de Rap foi ainda pior. O gato azul parecia catatônico, como se seu pequeno coração estivesse sendo arrancado de seu peito. Não, você está mentindo. Pequenas lágrimas surgiram dos cantos de seus olhos antes de rolar lentamente por suas bochechas. Lisanna não está morta. Ela não está. Natsu foi direto para Mirajane. Vendo isso, Grey rapidamente agiu e usou seus 2 braços para agarrar Natsu por trás e segurá-lo. Você deveria protegê-la. Você disse que poderia lidar com a missão sem mim. Solte-me, Grey. Os gritos de indignação de Natsu rasgaram o corredor enquanto Grey lutava para manter seu domínio sobre Natsu. O corpo de Mirajane tremia a cada grito e acusação dirigido a ela. Sua força para ficar aqui continuou a corroer enquanto ela praticamente podia sentir sua compostura desmoronar. Rap sentou-se no chão estéril da guilda, alheio ao que o rodeava. O gato alado murmurou repetidamente para si mesmo que não poderia ser verdade e que Lisanna ainda estava viva. Suas divagações de coração partido eram quase um canto enquanto ele tentava lançar um feitiço para mudar a realidade diante dele. Ele não estava tentando convencer Mira e Elfman de que estavam enganados. Na verdade, ele estava tentando convencer a si mesmo. Já chega, Natsu. Parado no corrimão do 2º andar, Makarov Treyar observou com um olhar severo antes de pular do corrimão superior para o andar térreo. O velho mago já tinha visto o suficiente e assumiria ele mesmo a fúria de seu filho, se necessário. Além de seus irmãos, Natsu era a pessoa mais próxima de Lisanna desde que eram crianças. Makarov assistiu os 2 crescerem juntos por anos e doeu em seu coração envelhecido ver Natsu assim. Se Natsu reprimisse esses sentimentos, eles apenas machucariam outra pessoa, ou pior, o próprio garoto. Observando a cena se desenrolar de cima, Naruto balançou a cabeça de um lado para o outro, sua expressão de amarga compreensão e arrependimento. Era dolorosamente aparente que Lisanna existiu como um sol brilhante na vida de muitas dessas boas pessoas, assim como os pais de Naruto existiram na dele. Lançando um olhar de varredura sobre a multidão abaixo, Naruto optou por estudar o resto dos membros da Fairy Tail. No canto mais distante, ele encontrou um grupo de 3 pessoas próximas à sua idade, composta por uma menina e 2 meninos. A garota de cabelo azul chorava silenciosamente para si mesma enquanto era consolada por seus companheiros de equipe. Seus olhos atentos escolheram uma garota em particular perto do balcão. Ela tinha longos cabelos castanhos esvoaçantes,
calças capri marrons e um top de biquíni como seu estilo de vestido preferido. Ele presumiu com segurança que ela bebia bastante para sua idade, a julgar pelos grandes barris do que ele só poderia supor que continha álcool colocado ao lado dela. No entanto, ela estava tão sóbria quanto possível. A expressão dela era de angústia, pois a intensidade das emoções negativas que ele sentia dela era maior do que as outras. Antes de ela sair, Naruto também notou que o mago de cabelo escarlate deixou o salão da guilda com sentimentos tão intensos quanto os da morena. No entanto, houve apenas dois que realmente se destacaram. Aquele pirralho de cabelo rosa está liberando um monte de emoções negativas agora, Naruto. Você não deveria interferir. Natsu era o nome dele. O shinobi tinha ouvido seu nome murmurado inúmeras vezes desde sua chegada e ele não iria esquecê-lo tão cedo. Seus olhos dispararam para Mirajane, a segunda fonte. A quantidade de dor, desgosto e culpa que ela exalava só continuou a crescer e ele praticamente podia sentir o quão perto ela estava de quebrar. Sim, eu sei. Não foi culpa dela. Antes que Naruto pudesse responder, um grito alto dominou momentaneamente os múltiplos de Natsu. Naruto e alguns outros estremeceram com o volume da voz masculina que pertencia a ninguém menos que Elfman. Os olhos de todos caíram sobre o gigante gentil que parecia mais frágil do que o vidro. Um único movimento seria o suficiente para quebrá-lo. Os gritos de raiva do filho de Guineel foram interrompidos pelo mago Beast Soul, uma expressão envergonhada e penitente marcando seu semblante autodepreciativo. Por favor, Natsu, eu. O gentil gigante murmurou. Sou eu quem você deveria estar culpando. Não, Mira, eu tentei dominar a fera e perdi o controle. Fui eu quem matou Lisana. O que aconteceu a seguir foi um borrão para todos por perto, mas para os envolvidos aconteceu muito lentamente. Um duro cotovelo atingiu o lado de Grey, derrubando todo o ar de seu peito como um balão murcho enquanto seu domínio sobre Natsu afrouxava. Makarov estava preparado para aceitar os golpes de Natsu a fim de conter a tempestade furiosa no coração do menino, mas mesmo ele não antecipou a quantidade de força que borbulhou na superfície quando ele foi empurrado para o lado em uma mesa derrubando-a com um estrondo estrondoso. O matador de dragões já estava sobre Elfman no segundo seguinte com um punho de fogo levantado e uma chama queimando em seus olhos enquanto um rugido agonizante de mágoa e tristeza berrava de suas entranhas. Os olhos de Makarov se arregalaram, pois ele já havia usado sua magia gigante para aumentar sua mão e avançar na tentativa de bloquear o ataque de Natsu. No entanto, estava longe de ser suficiente. Não havia uma única chance de que ele chegasse a tempo de proteger Elfman. Com o canto dos olhos, ele poderia jurar que viu um borrão de preto e vermelho passando por seu campo de visão, aparecendo de cima e movendo-se em linha direta para Natsu. Do ponto de vista de Natsu, era como ter uma experiência fora do corpo. Ele sabia que era seu corpo, mas assim que ouviu Elfman falar, foi como se seus braços se movessem por conta própria. Suas pernas o impulsionaram para frente com ferocidade absoluta correndo por elas. A gasolina bombeava em suas veias como sangue alimentando o fogo ardente em seu peito. Seu punho estava a apenas alguns centímetros de atingir Elfman enquanto seus ouvidos bloqueavam os gritos de todos gritando para ele parar. Esperando acertar e potencialmente quebrar a mandíbula de Elfman, seu punho nunca atingiria seu alvo. Um estalo alto ecoou pelo corredor, um som criado pelo choque de dois humanos. Agora entre Natsu e Elfman, Naruto tinha a mão direita do Mago do Fogo firmemente capturada em sua esquerda antes de extinguir completamente as chamas. Sua capa preta forrada de vermelho lentamente voltou para baixo devido à sua incapacidade de acompanhar a velocidade com que seu dono se movia. O olhar calmo do shinobi não era zangado nem irritado, mas sim simpático. Quando Makarov pousou no andar principal, ele ficou chocado com o fato de que a velocidade de Naruto conseguiu vencê-lo por quilômetros. Ele sabia com certeza que o loiro pulou depois dele, mas para testemunhar uma exibição de velocidade que nem mesmo ele, como mestre da guilda, podia ver? Era inimaginável. Como Natsu tentou empurrar Naruto para fora do caminho, o shinobi não se incomodou em ceder e falou: Se você quer alguém para descontar sua raiva, então você pode descontar em mim. Quem diabos é você? Natsu falou com os olhos estreitados em suspeita. Meu nome é Naruto Uzumaki. Salvei Mirajane, mas não fui rápido o suficiente para salvar sua irmã. Se eu aparecesse antes, poderia tê-la salvado também. O Jinchuriki calmamente soltou Natsu, que voltou a si. Um fogo menor ainda queimava em seus olhos enquanto ele permanecia resoluto contra o loiro de bigodes. Mova-se. Isso é entre mim e ele.
Você devia ser mais cuidadoso. Naruto falou ignorando a demanda do garoto mais novo. Você quase machucou seu amigo com essa façanha. Antes que Natsu pudesse questioná-lo, ele seguiu o olhar de Naruto antes que seus olhos se arregalassem. Com a ponta de uma mesa enterrada em suas costas, deixando um hematoma colorido, Grey estava curvado sobre um rap adormecido enquanto silenciosamente empurrava a mesa para longe dele e cuidadosamente movia o felino para seus braços. Quando Natsu empurrou Makarov para o lado, o mago do gelo mergulhou para proteger o gato da queda da mesa causada pela queda do mestre. A borda da mesa deixou um entalhe pesado no lugar onde Grey a havia deixado cair enquanto caminhava de volta para Natsu, uma expressão ilegível marcando suas feições. O mago do gelo não precisou falar para passar sua mensagem a Natsu. Se ele fosse um pouquinho mais lento, Natsu pode ter perdido mais do que apenas Lisana. Felizmente, Happy já estava inconsciente devido ao grande choque que recebeu, tornando mais fácil para Grey salvá-lo rapidamente. As feições faciais de Natsu lentamente ficaram pálidas enquanto seu corpo inteiro começou a tremer, percebendo quão perto ele estava de perder alguém. Grey lentamente se aproximou do trêmulo matador de dragões antes de cuidadosamente devolver Happy a Natsu, os roncos pacíficos do Eseed acalmando os nervos de seu parceiro. Sem palavras, Natsu se virou rigidamente antes de deixar a guilda. Os olhos de todos seguiram suas costas até que ele finalmente saiu pelas portas. Como se nada tivesse acontecido, Naruto se virou e caminhou em direção a Mirajane enquanto os ignorava, os incontáveis olhares cautelosos sendo direcionados para suas costas. Ela nem tinha notado Natsu quase atacando o Elfman. Seus olhos estavam sombreados por seu cabelo enquanto seu tremor ainda não havia cessado. Cada passo que ele dava aproximava até que finalmente parou bem na frente dela. O olhar de lado de Elfman estava focado apenas nele, assim como os outros, mas ele não lhes deu atenção. O shinobi colocou a mão em seu ombro antes de abaixar a boca para o lado de sua orelha. Sua irmã deve ter sido uma pessoa maravilhosa para ser cuidada por todos aqui, ele sussurrou gentilmente. Seu tremor se acalmou por apenas um breve momento, mas o Jinchuriki poderia dizer que ela tinha ouvido. Endireitando-se, ele notou pela expressão dela que ela estava de volta à realidade. Sua tez manchada de lágrimas ainda permanecia tão dilacerada quanto antes, mas ela parecia melhor. Seus olhos cerúleos resolutos estavam fixos em seus orbes de safira, silenciosamente dizendo a ela que tudo ficaria bem. Ele ofereceu um último sorriso antes de se virar para sair. Ao sair, ele parou ao lado do taciturno, mas observador Grey, e estendeu a mão para fora. O mago Aismaki ainda estava segurando a área machucada pela mesa depois que ela foi derrubada. Percebendo a mão de Naruto, ele encontrou o olhar de seu dono antes de acenar com um sorriso fino. Obrigado. Milímetros. No calor de tudo isso, ninguém além de Makarov jamais pensaria em quão rápido ele se moveu para salvar Happy e bloquear Natsu ao mesmo tempo. Sem mais distrações, Naruto partiu em respeito a uma família que acabará de perder um ente querido. A Floresta do Leste. Sentado contra uma árvore resistente, Naruto enrolou a manga de sua jaqueta vermelha sob sua capa. Canalizando seu chakra para o membro, um selo apareceu em seu pulso. Ele colocou 2 dedos na marca e, quase instantaneamente, 2 pergaminhos surgiram em uma nuvem de fumaça. Naruto piscou confuso lembrando-se de ter recebido apenas um de seu pai. O de seu pai era um pergaminho verde simples que ele poderia ter encontrado em quase qualquer loja de suprimentos de ferramentas ninja em Konoha. O misterioso segundo era branco puro com hastes pretas em cada extremidade. Desfraldando o segundo, Naruto foi recebido com uma mensagem. Querido Naruto, se você está lendo isso, significa que você chegou com segurança à Terra. Fico feliz por ter sido útil. Isto é, esta escrita pertence ao velho. Naruto podia ouvir a surpresa evidente até na voz de Kurama enquanto ele continuava a ler a carta. Embora tenha passado pouco tempo desde que nos despedimos, eu queria compartilhar algumas palavras com você, então, por favor, dê atenção a esse velho tolo. Quando eu olho para você, Uzumaki Naruto, vejo uma criança que se tornou o homem que é, hoje sem a presença da família. Ver você se reunir com seus pais pela última vez trouxe um calor nostálgico que eu não sentia há anos. Seu pai transmitiu seu conhecimento enquanto sua mãe transmitiu seu amor. Acredito que seja adequado apenas para presenteá-lo com um presente de despedida também. Olhando para o canto inferior esquerdo do pergaminho, Naruto notou um selo que poderia ser liberado. Colocando o polegar na marca, um novo objeto apareceu em uma nuvem de fumaça.
Enquanto segurava o delicado objeto em sua mão, Naruto não conseguiu conter o sorriso caloroso que se espalhou por suas feições. O presente final do sábio dos 6 caminhos foi uma foto em uma moldura. Era uma foto de sua família. Minato e Kushina estavam sorrindo brilhantemente para a câmera vestidos em seus trajes civis enquanto seguravam um bebê em seus braços. A foto parecia ter sido tirada perto do rio de Konoha sob a sombra de uma árvore. Sua mãe usava um vestido de verão verde claro, enquanto seu pai usava uma camisa branca de manga curta e uma calça comprida azul. Era lindo, quase como um retrato pintado como uma fotografia. Quando se trata de dar presentes, o velho está em uma categoria à parte. Kurama riu em reminiscência. Sim, ele realmente é. Naruto riu. Enquanto Naruto segurava o presente do sábio em suas mãos, ele ouviu o som alto de uma árvore caindo ao longe. Um estrondo audível ecoou por toda a floresta enquanto os grasnidos dos pássaros voando o acompanhavam. Cuidadosamente certificando-se de devolver a foto e rolar para o selo em seu pulso, Naruto se levantou antes de se apalpar. Kurama, você pode dizer o que foi isso? Não é nada hostil se é isso que você está se perguntando. A besta com cauda bocejou. Vou voltar a dormir. Se precisar de ajuda, não me peça. Você tem dormido muito ultimamente. Naruto observou distraidamente enquanto corria pela floresta. Por que não? Finalmente tem um espaço de vida que não está inundado com água e em um esgoto de metal. Ah, entendo. Espero que. O que você quer dizer com isso? Kurama fez um som audível de como se percebesse que havia esquecido algo importante. Como o selo não está mais lá para me segurar, posso alterar a área em que moro quanto quiser. Você deveria ver o que fiz com a lixeira que você costumava ter. Apenas vá dormir, droga. Com a conversa interna servindo como uma distração do tédio, o shinobi chegou ao seu destino em poucos momentos. Quando ele emergiu da linha da floresta, ele foi recebido com a visão da mesma espadachim de cabelo carmesim de antes de cortar o que parecia ser sua quarta árvore em um único golpe. A lâmina quase não encontrou resistência, a julgar pela forma como a parte superior do tronco deslizou, revelando um corte perfeito. A mulher usava um peitoral de prata com um desenho de bronze em forma de cruz marcando a frente. Seu traje também apresentava uma saia azul marinho e um par de botas marrons que subiam até a metade de suas panturrilhas. Por fim, sua característica mais proeminente era, sem dúvida, seu deslumbrante cabelo ruivo que combinava com a intensidade de sua mãe. Posso pedir para você parar de cortar aquelas árvores? Você está assustando-o, bem, tudo. Embora ele não fosse exatamente o melhor, ele ainda era um shinobi que se destacava em se mover muito, muito, levemente. Ele poderia dizer que o mago nem ouviu caminhar até suas costas expostas se o que aconteceu a seguir já não fosse um indicador. Assustada com a voz desconhecida, Erza girou em torno de direcionar a ponta de sua lâmina para a garganta do estranho em um movimento fluido. Ela nem tinha ouvido ou sentido ele chegar até que ele falou. Seus olhos castanhos encontraram o oceano azul que não refletia nem medo nem preocupação. Um oi. Os olhos de Erza brilharam em reconhecimento quando ela se lembrou de onde o tinha visto antes. Ele era o estranho que havia chegado com Mirajane e Elfman. Seus olhos se arregalaram ainda mais enquanto observava Naruto arregaçar a manga de sua jaqueta para revelar um selo preto da guilda Fairy Tail. Não demorou mais do que um segundo para retirar a espada. Naruto Uzumaki. Sou um novo membro, prazer em conhecê-lo. Erza Scarlet, foi sua resposta simples. E eu peço desculpas por quase te machucar. Naruto dispensou seu pedido de desculpas com um sorriso tranquilizador. Está tudo bem, estou acostumada. Erza deu um olhar estranho e não disse mais nada enquanto Naruto decidiu observar seus arredores com mais detalhes. Ela suspirou internamente enquanto a sensação em seu peito não diminuía. Sua expressão refletia a turbulência em seu coração que ela esperava acalmar liberando suas frustrações por meio do desabafo. Olhando para baixo, ela verificou se sua espada ainda estava em boas condições antes de passar para o próximo grupo de árvores. Então eu acho que isso é um não. Erza olhou para trás para ver que a atenção de Naruto estava voltada para ela. Sua expressão inflexível junto com seu pedido. Perdão? Pedi para você parar de cortar algumas árvores, mas parece que você não planeja ouvir. Você acha que pode me impedir? Ela questionou com os olhos estreitados. A cabeça deste homem estava erguida demais se ele a estava subestimando tanto. Eu não vejo por que não. Afinal, ao contrário daquelas árvores, eu realmente vou lutar.
Em segundos, duas novas espadas se materializaram em uma luz dourada e voaram para o controle de seu dono. Não estou de bom humor, então a responsabilidade do que acontece a seguir é exclusivamente sua. Chutando do chão, Erza se lançou em direção a Naruto torcendo seu corpo no ar para cortar duas vezes, uma vez com cada lâmina. O Jinchuriki saltou para trás criando uma grande divisão entre eles enquanto sua mão se movia reflexivamente em direção à sua bolsa de ferramentas. Seus olhos se arregalaram de repente ao perceber que ele não tinha mais uma bolsa de ferramentas ninja. Ah, merda! Suas mãos procuraram freneticamente em seus bolsos, mangas e quase qualquer outro lugar que ele pudesse pensar em busca de uma arma, mas foi em vão. Erza já havia percebido isso e aproveitou ao máximo. O cavaleiro continuou seu ataque em direção ao shinobi, alcançando-o em questão de segundos com as duas lâminas levantadas. Ah! As duas espadas se moveram em direção a ele sem nenhum sinal de parar. Pensando rápido, o Jinchuriki moveu a palma da mão para o lado para acertar e redirecionar a ponta da lâmina para longe de sua pessoa, mas o que aconteceu chocou os dois. Assim que sua palma fez contato com o lado da lâmina, seu impulso destruiu completamente as armas de Erza em fragmentos. Os olhos da guerreira escarlate se arregalaram enquanto ela observava os pedaços de suas armas se espalharem no ar. Sem hesitar um momento, ela saltou para trás para ganhar alguma distância. Seus olhos focaram intensamente no novo recruta, examinando-o em busca de qualquer sinal de melhoria mágica ou armas escondidas. Na verdade, o fato de ele parecer não ter ideia do que aconteceu só serviu para irritá-la ainda mais. O sorriso do shinobi se alargou muito para seu desgosto quando ele finalmente percebeu algo. Olhando para baixo em sua própria palma, Naruto viu. Uma lâmina pontiaguda parecida com a ponta de uma kunai se projetava da palma de sua mão enquanto a base ainda estava escondida dentro de sua palma. Eu me pergunto. Fechando os olhos, ele visualizou a lâmina e o cabo da kunai antes de retirá-la lentamente de seu corpo. Sentindo algo tangível em sua mão esquerda, ele abriu os olhos para ver uma kunai dourada levemente brilhante agora em sua mão. Era sem dúvida a ponta pontiaguda das correntes de chakra adamantinas de sua mãe sem os elos na ponta. Sério? Isso significa que posso criar uma quantidade infinita de kunai. Decidindo colocar sua teoria à prova, Naruto repetiu o processo de visualizar outra ferramenta ninja sentindo a mesma atração de antes. Ele observou enquanto uma segunda kunai se materializava em sua outra mão antes de retraí-la de volta para seu corpo. Oh, isso é tão legal! Dando à primeira kunai alguns golpes de teste, seu sorriso contagiante refletiu sua satisfação com sua qualidade geral. Agora que tenho uma arma, venha para mim quando quiser. Erza olhou para a loira descontraída, seu corpo já reunindo a magia necessária para o que se seguiu. Não seja tão arrogante. Reequipe! Os olhos de Naruto piscaram em surpresa enquanto sua boca tinha uma forma de uau. Erza estava finalmente dando a ele uma demonstração de magia em primeira mão. Seu corpo estava envolto em uma luz celestial que se agarrava à sua forma como uma segunda pele. Ondulações no ar se formaram em torno de suas mãos antes de um flash de luz terminar. A placa de armadura padrão que ela usava antes passou por uma transformação total. Duas asas de aço emergiram de suas costas enquanto uma faixa de cabeça alada combinando estava sobre sua cabeça como uma coroa. Seu peitoral se estendia em uma cota de malha com bordas de pele, mas o que realmente tornava a armadura intimidadora eram as lâminas circulando continuamente por trás dela. Armadura da Roda do Céu, ela falou com confiança. Contando um total de 15 espadas, Naruto se arriscou a adivinhar que essa nova armadura fornecia muito mais benefícios em termos de números quando comparada à anterior. Reajustando a empunhadura de sua adaga para uma empunhadura reversa, ele avançou destemidamente em direção ao trunfo de seu oponente. Vai! Erza apontou a espada em sua mão direita para Naruto, e como se possuíssem uma mente própria, todas as espadas flutuantes atrás dela apontaram suas pontas para ele antes de voar em direção a ele a uma velocidade vertiginosa. Vamos ver se ainda tenho. Invocando seu chakra, ele sentiu a energia correr por suas veias como um rio em direção às suas mãos antes de envolver a adaga da corrente de chakra como uma bainha. Como Azuma disse, esmerilhe os dois lados para criar uma ponta fina. Lenta mas seguramente, o chakra do vento cobrindo sua kunai ganhou forma como uma lâmina azul brilhante e etérea que se estendia até o tamanho de uma espada curta. Com uma mão, Naruto balançou a lâmina com precisão e tempo enquanto cortava as espadas como manteiga assim que elas o alcançavam.
Uma a uma, cada uma das 15 lâminas foi cortada em pedaços conforme ele se aproximava cada vez mais da posição de Erza. Materializando mais espadas atrás dela, Erza correu em direção a seu oponente, que teve que fugir rapidamente para coincidir com os diferentes tempos de interceptação de uma lâmina e Erza ao mesmo tempo. O momento em que ele pulou permitiu que ele cortasse a espada primeiro antes de bloquear o golpe gêmeo de Erza. A força que o cavaleiro colocou em seu ataque lançou Naruto para trás na floresta com Erza se movendo rapidamente em sua perseguição. Enquanto eles se moviam por entre as árvores em um ritmo vertiginoso, ela assistiu surpresa enquanto Naruto manobrava pela floresta com a destreza de um macaco. Ficou claro que ele não possuía a habilidade de voar como ela, mas sua alternativa era bastante estranha. Ao cronometrar seus saltos, Naruto saltava de galho em galho enquanto simultaneamente executava flips para desviar de uma lâmina que se aproximava ou cortá-la enquanto ainda estava no ar. Droga, não vou conseguir acertá-lo desse jeito. Vamos ver você passar por isso. Convocados por uma luz dourada, 30 lâminas se materializaram atrás de Erza, prontas para comandar por ela e somente por ela. Usando sua telecinesia, ela manipulou as espadas em forma de asas para girar em velocidades ofuscantes. Não demorou muito até que nenhuma das espadas individuais pudesse ser discernida do grande anel de lâminas. Espada Círculo. Ela enviou a roda giratória de lâminas com quase 15 pés de diâmetro em direção ao inimigo designado. Um sorriso confiante enfeitou suas feições atraentes enquanto uma sensação de vitória estava nas pontas dos dedos. Não tem como desviar, pois eles só vão perseguir você, Uzumaki. É minha vitória. Esperando que o novo membro parasse e levantasse os braços em sinal de rendição, suas previsões foram por água abaixo. Recusando-se a mover uma única polegada, Naruto realizou um salto final que o levou para fora da floresta e para a margem do rio Magnólia. O rio limpo atrás dele brilhava com a luz do sol cegando ligeiramente a visão de Erza, mas ela veria claramente o que aconteceu a seguir. Virando-se para enfrentar a tempestade de espadas, ele estendeu sua lâmina de energia azul para o lado enquanto um sorriso divertido se espalhava em seus lábios. Desculpe, Erza, mas há uma coisa que você provavelmente deveria saber. Seu tom era indiferente e calmo, como se não houvesse 30 espadas afiadas tentando cortá-lo de uma só vez. Mesmo se você trouxesse 1000, nenhuma dessas espadas cegas poderia vencer a faca mais afiada. Mudando para uma pegada reversa com a ponta estendida voltada para baixo, Naruto literalmente desapareceu de seu lugar. De sua posição, os olhos de Erza estavam fixos nas costas que se afastavam de sua formação de espada-círculo. No momento seguinte Naruto desapareceu, o anel de espadas explodiu em um turbilhão de cacos e pedaços de metal que foram levados por rajadas de vento. É a minha vitória. Seus olhos se arregalaram enquanto eles lentamente olhavam para baixo, finalmente percebendo a lâmina zumbindo em sua garganta. Ela nem havia notado a presença de Naruto ao lado dela até que ele falou. Não levaria nem um segundo para ele matá-la se quisesse. Eu admito, ela disse engolindo seu orgulho. E assim, ele voltou ao normal. A faca azul e sussurrante em sua garganta desapareceu em partículas de luz enquanto um forte golpe na parte de trás de sua armadura a fez gritar de surpresa. Erza rapidamente cobriu a boca enquanto um calor envergonhado queimava em suas bochechas. Ela se virou para encarar o loiro, que nem a notou enquanto se espreguiçava. Bem, isso foi divertido. Se sentindo melhor agora. Erza piscou uma vez. Espere. Você me desafiou só para satisfazer seu tédio? Ela perguntou incrédula. Naruto se desculpando sorriu enquanto ria. Não, esse não foi o meu motivo. Na verdade, eu estava esperando uma chance de te perguntar algumas coisas. Erza olhou fixamente para Naruto, contemplando silenciosamente se ela deveria ou não estar com raiva por ele a ter derrotado completamente por um sentimento de tédio ou complacente com seu pedido. De repente, ela percebeu algo. Ele a derrotou. Ele venceu um mago classe S como se fosse uma tarefa diária. Perdoe-me por perguntar, mas de onde exatamente você veio mesmo? Naruto inclinou a cabeça em confusão com a mudança abrupta de assunto. Eu estava andando por uma floresta quando encontrei Mira. Não. Eu quis dizer sua filiação anterior. Não leve a mal, mas eu sou um dos membros mais fortes da Fairy Tail, mas você me derrotou sem sofrer um arranhão. Isso levanta a questão de quem e onde você originalmente trabalhou para. Erza explicou com um leve olhar. Ah, merda. Essa pergunta acabaria surgindo, mas no momento nem ele tinha uma resposta. Eu acho que você poderia me chamar de mercenário freelancer.
Naruto riu nervosamente. Mercenário? Erza olhou incrédula. Você quer me dizer que nunca se juntou a uma guilda até agora? Mais ou menos. Normalmente, eu apenas completaria os pedidos aqui e ali. Ele encolheu os ombros. Erza só podia olhar estupefata para o loiro. Ela não tinha ideia se deveria ficar lisonjeada por ele ter se juntado a Fairy Tail sozinho ou chocada com o fato de que ele tinha praticamente a mesma idade, tendo só se juntado a Fairy Tail. Beliscando a ponta do nariz, ela fechou os olhos e aceitou suas respostas com um suspiro. Eu acredito que você tinha perguntas. Você poderia me contar sobre Lisana? Os olhos de Erza se abriram preparados para repreendê-lo por sua intromissão rude apenas para parar de repente. Não foi uma curiosidade infantil ou um desejo insensível de obter informações pessoais que motivou a pergunta. Seus olhos esperançosos buscavam apenas compreensão. Seu olhar suavizou compreendendo sua posição. Lisana tinha uma forte presença na vida de todos e era natural que ele desejasse entender o quanto. Erza moveu-se para se sentar na encosta gramada perto do rio. Ela puxou as pernas em direção ao peito. Se ela não fosse obrigada a dar uma resposta séria, ela teria rido da ironia de estar sentada exatamente no mesmo lugar que costumava ir todos os dias quando sentia vontade de chorar depois de se juntar. Ela não estava com vontade de chorar por si mesma dessa vez. Lisana era uma alma gentil. Erza sorriu em triste reminiscência. Seguindo seu exemplo, Naruto sentou-se ao lado de Erza na colina gramada ouvindo silenciosamente. Ela não gostava de brigar entre nós e muitas vezes se encarregava de acalmar os ânimos e preservar a paz. Ela amava a todos e cuidava de nós como uma mãe, embora fosse a mais nova de todos nós. Ela riu levemente. E isso acontecia com bastante frequência com Natsu. Ela dava mais atenção a ele, sempre certificando-se de que ele estava em seu melhor comportamento e respeitoso com os outros. Eles estavam perto? O olhar gentil de Erza observava o rio constante enquanto ele continuava a fluir por Magnolia em um ritmo suave. Ela às vezes invejava os hábitos simples da natureza, sempre avançando sem nunca parar. Ela foi a primeira amiga de Natsu e a mãe de Rap. Naruto franziu a testa, seus olhos sombreados por seu cabelo enquanto Erza continuava a recordar memórias passadas enquanto suas próprias memórias ressurgiam. Parece que foi há muito tempo quando eles encontraram o ovo de Rap e o criaram em uma pequena casa que construíram. Eu vejo. Erza se virou para dar a Naruto um olhar inquisitivo, o shinobi lembrando que ela havia partido mais cedo. Depois que você saiu, Natsu quase atacou Elfman depois de saber que foi ele quem a matou acidentalmente. A expressão de Erza refletia sua total descrença e dúvida. Elfman fez isso. Ele está bem. Fisicamente, sim. Consegui parar Natsu e mandá-lo embora. Emocionalmente. Naruto fez uma pausa, lembrando-se do estado do irmão mais velho antes de partir. Eu realmente não sei. Um silêncio desconfortável caiu. Erza não poderia imaginar como Elfman se sentia, sabendo que ele tinha que viver com o fato de ter matado sua irmã. Como você sabia? Erza foi trazida para fora de sua turbulência interior pela pergunta repentina de Naruto. Como você sabia o que aconteceu com Lisana, mesmo que você não estivesse lá? Os olhos de Erza refletiam uma tristeza dolorosa. A razão pela qual ela sabia era a mesma razão pela qual ela estava na floresta em primeiro lugar. Mira e eu somos rivais. Nós nos conhecemos às vezes até melhor do que nós mesmos. Quando ela entrou pela primeira vez na guilda, eu percebi imediatamente que algo estava errado. Sua magia era tão fraca. As orbes cerúleas de Naruto gradualmente se alargaram. O que você quer dizer com isso? É exatamente como eu disse. Eu não conseguia nem sentir a magia que ela costumava ter e com a falta de Lisana, não foi difícil descobrir. Erza respondeu desanimada. Mesmo daqui eu só posso sentir uma centelha morrendo em vez do fogo que costumava ser. Mira não será mais uma maga. A razão para a angústia de Erza finalmente se deu conta do shinobi. Ela não estava apenas de luto pela perda de um membro da família. Ela também estava de luto pela perda de um rival. A Maga Escarlate provavelmente não conseguiu encontrar uma maneira de ajudar sua amiga e rival, e é por isso que ela decidiu levá-la para a floresta. Naruto olhou para as nuvens brancas enquanto elas rolavam ao longo do céu claro, uma nuvem em particular lembrando a cabeça de um menino. E se fosse ele? Se Sasuke tivesse decidido deixar de ser um shinobi em vez de buscar vingança, o que teria mudado? Ele teria chegado onde está hoje se não o estivesse perseguindo? Teria ficado mais forte sem a sombra da qual tentou desesperadamente escapar?
Não, eu não vou deixar. Oh, o quê? Erza gaguejou, olhando para Naruto enquanto acreditava totalmente que ela o ouviu mal. Eu não sei o que é ter um irmão ou uma irmã, mas se fosse eu não deixaria Mirajane fugir e desistir. Erza olhou com os olhos arregalados em descrença. O menino diante dela parecia diferente em contraste com sua atitude menos séria de antes. Naruto, do que você está falando? O que você pretende fazer? Embora ela pudesse sentir suas próprias preocupações e dúvidas nas bordas de sua mente, os pensamentos atormentados de Erza foram acalmados pelo sorriso genuíno espalhado pelas feições de Naruto enquanto ele ria calorosamente. Eu vou ser um amigo. Algum problema com isso? Erza pretendia repreendê-lo, argumentando que Mira não deixaria ninguém se aproximar dela no estado em que estava agora, mas o cavaleiro se conteve. Erza passou anos sob a opressão de monstros e experimentou a maldade que os humanos eram capazes de praticar em uma idade muito jovem. Como resultado, Erza aguçou esse sentido durante seu crescimento na magia e muitas vezes foi capaz de distinguir a verdadeira natureza dos outros. Ela poderia dizer quando alguém estava escondendo sua depravação sob um rosto falso, não importa o quão bem fosse construído. Foi devido a esse sexto sentido dela que ela sentiu que podia confiar na mais nova edição da Fairy Tail. Havia algo diferente na maneira como ele se comportava em comparação com os outros da mesma idade, mas não havia como negar que ela só podia sentir a honestidade sincera emanando de suas palavras. Talvez, apenas talvez, ele pudesse ajudar Mira nessa aprovação. Não. Absolutamente nada. Erza suspirou com um sorriso agradecido. Mesmo que ela tente me bloquear, vou continuar tentando, então conte com isso. Naruto riu. Erza olhou incrédula para o rosto do adolescente de bigode. O fato de alguém tão interessante poder voar sob o radar por anos a surpreendeu profundamente. Ela riu levemente mais uma vez antes de se levantar e tirar o pó da saia. Para um mercenário, devo dizer que você é bastante estranho. O shinobi devolveu o sorriso completo com um sorriso confiante. Para ser honesto, nunca fui muito bom no meu trabalho. Horas depois, em algum lugar nas profundezas da Floresta Leste. O sol ainda se agarrava ao céu da tarde, mas começava a descer lentamente. A clareira na floresta estava tranquila e silenciosa, exceto pelo som consistente de metal raspando na rocha. Sentado de pernas cruzadas em frente a uma pequena cabana feita de palha e paus, um menino de cabelo rosa empunhava uma faca com a qual esculpia a lápide. Ao lado do menino, um gato azul dormia tranquilamente usando sua perna como travesseiro. Depois que ele deixou Gyudao, Natsu se aventurou na floresta de Magnólia carregando o rap junto com ele até que ele finalmente alcançou sua, casa. Em seu caminho para cima, ele juntou uma grande pedra de fada e pegou uma faca de sua casa. Usando sua magia, ele cortou a rocha antes de começar a trabalhar. Esculpidas na rocha estavam as palavras, Lizana Strauss, melhor amiga e amada mãe. Acima do roteiro, a insígnia da Fairy Tail foi meticulosamente gravada para criar uma imagem magnífica. Movendo-se cuidadosamente para evitar perturbá-lo, Natsu sorriu suavemente observando o rosto adormecido de seu parceiro. Embora ele negasse as presunções de Lizana de que ele era o pai de Rap, ele nunca diria que os três não eram uma família. Colocando a pedra em um buraco pré-cavado, Natsu Dragnel reencheu as fendas para manter a pedra no lugar antes de se levantar. Era uma obra de arte estética incomumente bonita para alguém como ele, mas se fosse por ela, ele faria qualquer coisa. Seus olhos de ônix pareciam cansados, como se ele não dormisse há anos. A dor em seu peito ainda não havia passado e nem sua raiva. Com raiva de quem ele não conhecia. Mirajane por trazer Lizana naquela missão ou Elfman por negar tolamente sua ajuda. Ele sempre se perguntava como teria sido sua vida se Lizana não tivesse entrado em sua vida. Naquele dia ele voltou para casa carregando o que acreditava ser um ovo de dragão na época. Também foi o mesmo dia em que conheceu Lizana Strauss. Naquela época, ele não tinha a menor ideia de como criar um ovo, mas Lizana foi a única que prontamente se ofereceu para ajudar. Eles construíram a cabana atrás dele como sua primeira casa. Não caberia em nenhum deles agora, mas ainda era sua primeira casa juntos e suas memórias não morreriam com Lizana. Todos os dias, chovesse ou fizesse sol, eles carregavam o ovo de Rap e o colocavam na palha recém-colhida. Eles o envolviam em camadas de cobertores, certificando-se de que ele estava aquecido antes de decidirem ler histórias. Lizana seria a única a ler enquanto Natsu via junto com o ovo. Ele ainda se lembrava vividamente de sua história favorita que Lizana leu. Há muito tempo,
O rei e a rainha de um reino tentaram casar sua filha com uma terra estrangeira para ganhar mais poder. A princesa escolheu rejeitar seu destino e fugiu de seu castelo. Ela atravessou rios e atravessou florestas por 2 dias e 2 noites quase sem provisões. Como ela desmaiou devido à fome e fraqueza, ela chegou às portas da morte esperando por seu abraço frio. Isso é até que ela foi salva por um dragão errante nos arredores de sua terra. O dragão a encontrou inconsciente e a carregou de volta para sua toca, onde a alimentou de volta à saúde e cuidou dela. Quando a princesa acordou, ela foi saudada com a visão de um enorme dragão carmesim. Em vez de gritar de medo, seus olhos castanhos encontraram os vermelhos do dragão e perguntaram: "Foi você quem me salvou?" O dragão respondeu: "Eu sou. Você não tem medo de mim?" A princesa sorriu e balançou a cabeça. Um dragão que salva um humano não é mau. Durante anos, o dragão vagou por centenas de terras. Em cada um ele salvou uma vida humana, homem, mulher ou até criança. E quase todas as vezes ele foi recebido com medo ou traição. No entanto, ele se recusou a desistir de sua busca por provas de que humanos e dragões poderiam coexistir. "Mesmo se eu abrisse seu crânio, você não teria medo de mim?" A princesa balançou a cabeça mais uma vez. "Mesmo se eu morresse, minha alma não descansaria até que retribuísse sua bondade." Pela primeira vez em décadas, o dragão olhou perplexo para a jovem. "Qual é o seu nome?" "Meu nome é..." O livro que Lizana leu estava envelhecido e tinha partes desgastadas e arrancadas, mas o final permaneceu intacto. Após o encontro fiel entre o dragão e a princesa, eles voaram e criaram um próspero reino próprio que duraria séculos. Talvez fosse um pouco infantil dele, mas Natsu sempre se colocou no papel do dragão e Lizana no papel da princesa. Ela foi a primeira e única que realmente o procurou, apesar de seu comportamento nada desejável. Eles vieram de mundos completamente diferentes, mas juntos criaram muitas coisas. Eles se divertiam brincando e se aventurando, apesar de serem a única companhia um do outro. "É uma pedra muito bonita, Natsu. Tenho certeza que Lizana ficaria grata." Natsu nem se deu ao trabalho de se virar. Ele já sabia quem era devido ao seu olfato aguçado. Olhando por cima do ombro, seus olhos ocos de ônix encontraram o cerúleo oceânico. O mesmo cerúleo oceânico que ele conheceu pela primeira vez algumas horas atrás. Naruto emergiu da floresta e continuou a caminhar até ficar lado a lado com Natsu. Seu olhar caiu sobre a lápide feita à mão com respeito e piedade. "Como você me achou?" Natsu perguntou desanimado, os olhos ainda focados no túmulo de Lizana. "Eu tenho meus caminhos." Naruto deu de ombros. "Eu perguntei por aí e imaginei que você estaria aqui." Não era verdade total, mas também não era uma mentira total. A capacidade de Kurama de sentir emoções negativas ajudou muito. Os dois ficaram em silêncio ouvindo o chilrear dos pássaros ao fundo junto com a brisa ocasional do vento que varria as árvores. "Você me odeia?" Naruto perguntou de repente. Natsu estava quieto, seu corpo se recusando a se mover de onde estava. "Não." Foi sua resposta silenciosa. Naruto cuidadosamente observou Natsu com o canto dos olhos, avaliando suas reações. "Você odeia Mirajane?" "Não." Ele não estava mentindo até agora. Naruto suspirou antes de perguntar uma terceira e última vez. "Você odeia Elfman?" Enquanto Natsu olhava para o túmulo que serviria como local de descanso de Lizana, ele só podia ver seu rosto sorridente e gentil. Seus punhos se fecharam com força enquanto um caroço se formou em sua garganta. Os cantos de seus olhos ardiam enquanto ele podia sentir sua voz começando a ficar engasgada. "Não, eu não." O Jinchuriki sorriu suavemente enquanto puxava um buquê de flores antes de colocá-lo em frente ao túmulo de Lizana. As flores eram de cores diversas. Assim como a presença de Lizana trouxe cor à vida de todos. "Você sabe como é? Ter alguém próximo a você morrer?" Naruto olhou para Natsu que havia feito a pergunta. Os olhos do matador de dragões finalmente começaram a mostrar uma emoção diferente da raiva quando as lágrimas começaram a cair em cascata por seu rosto. O inferno apaixonado que se enfureceu em seu coração morreu em fracas brasas e cinzas. Ele fechou os olhos e sufocou os soluços, forçando-se a permanecer de pé. O olhar de Naruto suavizou enquanto ele olhava para o túmulo em memória. A imagem da sepultura que ele fez para Jiraiya subindo à superfície. Depois que seu professor faleceu, ele não sentiu nada além de vazio e raiva que o teria consumido se não fosse pelas pessoas ao seu redor. Ele nunca teria a chance de fazer o túmulo de Neji. "Eu faço."
Natsu caiu de joelhos e deu um soco no chão, seus soluços visivelmente fazendo seu corpo tremer de dor e tristeza. Não é justo. Nunca é. A dor nunca vai embora. Naruto sorriu ironicamente. Ele enfiou as mãos nos bolsos antes de desviar o olhar para o céu laranja. Foi uma visão de tirar o fôlego que o lembrou das pessoas que sobreviveram à morte em seu passado. O terceiro Hokage, Zabuza e Yaku, Jiraiya, Neji e seus pais. Não, não. Naruto se agachou e colocou a mão no ombro de Natsu, seus olhos vagando para o nome de Lisana. É por isso que é tão importante que você nunca os esqueça. Lembre-se de quem você perdeu. Naruto falou, seus olhos vagando para Rap. Lembre-se do que você ainda tem, e por último. Ele bagunçou a cabeça de Natsu, levando-a a encontrar seu olhar forte. Lembre-se de suas esperanças e sonhos para que você possa se tornar forte o suficiente para proteger todos eles. Torne-se tão forte que você nunca terá que perder alguém que ama novamente. Mesmo que eles não estejam mais conosco, eles viverão em nossos corações, então continue vivendo para eles. Natsu olhou para baixo uma última vez antes de recuperar a força para se levantar. Ele enxugou os olhos e fungou. Eu farei isso então. Ele murmurou baixinho. O filho de Guineel pegou Rap em seus braços antes de se virar para enfrentar Naruto, sua expressão de determinação e coragem. Vou ficar forte o suficiente para proteger todos na Fairy Tail. Naruto riu e sorriu. Estarei bem ao seu lado quando fizer. Por enquanto, por favor, volte para a guilda. Eles vão querer você lá para o funeral dela. Natsu assentiu, mudando levemente Rap em seus braços antes de decidir fazer sua pergunta. Você também vem? Mesmo se você acabou de entrar, você é um membro da nossa família agora. O loiro riu levemente de uma maneira tranquilizadora. Não se preocupe comigo. Só vou ficar um pouco com Lisana. Ele acenou adeus até Natsu não estar mais à vista. Ele se virou para encarar o túmulo mais uma vez antes de se sentar de pernas cruzadas. Um ar confortável de silêncio e tranquilidade formou-se ao seu redor enquanto admirava o trabalho artesanal de Natsu. Eu realmente gostaria de conhecê-la, Lisana. Você tem uma família maravilhosa aqui. O Shinobi falou com um sorriso melancólico. Eles são um grupo bastante peculiar e interessante, eles gostam de lutar, podem ser bem loucos, mas posso ver por que você os amava tanto. A maioria das pessoas o consideraria louco por falar com túmulos, mas para Naruto era como ter uma conversa com uma pessoa real. Mesmo que não pudessem falar com ele, ele os trataria como se pudessem. Você não terá nada com que se preocupar, Lisana. Eu cuidarei deles para você e me certificarei de não deixar Mirajane desistir disso. Essa é uma promessa Uzumaki. Naruto se levantou e limpou as calças. Ele deu uma última olhada para o túmulo antes de desaparecer em um redemoinho de folhas. Em menos de uma semana, o herói da Folha, vencedor da Quarta Grande Guerra Shinobi, descendente do sábio dos Seis Caminhos e o Jinchuriki das Nove Caudas se viu ligado a um grupo de pessoas com corações quase iguais aos dele. Tamanho,